Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Você já parou para pensar no que realmente acontece nos primeiros minutos após o último suspiro? Aquele momento em que o coração cessa suas batidas, quando o peito não mais se eleva em busca de ar, quando os olhos se fecham pela última vez neste plano físico. O que vem depois daquele instante que tanto tememos, que tanto nos intriga, que nos faz estremecer diante do desconhecido? Hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, vamos adentrar juntos em uma das revelações mais profundas e transformadoras trazidas pelo Espírito André Luiz através da mediunidade sublime de Chico Xavier. Vamos compreender, à luz da doutrina espírita, o que verdadeiramente ocorre minutos após a morte do corpo físico e como esse conhecimento pode transformar completamente a maneira como encaramos a vida e a própria transição que chamamos de morte. A morte, essa palavra que carrega tanto peso, tanto medo, tanta angústia no coração humano. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem se perguntado sobre o que existe além do véu da matéria. Civilizações inteiras construíram suas crenças, seus templos, suas filosofias, tentando responder a essa pergunta fundamental. E, no entanto, para muitos, a morte permanece como um abismo escuro, um fim absoluto, um término de toda consciência e existência. Mas será mesmo que é assim? Será que toda a complexidade do nosso ser, toda a riqueza da nossa consciência, todos os amores que cultivamos, todas as lições que aprendemos, simplesmente se dissolvem no nada quando o corpo físico deixa de funcionar? André Luiz, esse espírito iluminado que tanto nos ensinou através das páginas psicografadas por Chico Xavier, nos traz um relato extraordinário. Ele mesmo, quando desencarnou, experimentou em primeira mão essa transição e, com a autorização dos mentores espirituais superiores, compartilhou conosco os detalhes dessa experiência para que pudéssemos compreender melhor nossa verdadeira natureza espiritual. E o que ele nos revela é, ao mesmo tempo, reconfortante e desafiador, simples e profundo, libertador e responsabilizador. Nos primeiros instantes após o desencarne, o espírito passa por um processo que André Luiz descreve como de desorientação gradual. Imagine, meu irmão, minha irmã, que você está vestindo uma roupa pesada há muito tempo, tão pesada que você nem se lembra mais de como é estar sem ela. De repente, essa roupa é retirada. A princípio, há uma sensação estranha, uma leveza desconcertante, uma liberdade que pode até assustar, porque não estamos acostumados com ela. É algo semelhante ao que ocorre quando o espírito se desprende do corpo físico. Nos primeiros minutos, muitos espíritos sequer percebem que já não habitam mais o corpo denso. Continuam próximos ao corpo que acabaram de deixar, observando a cena, vendo os familiares chorando, ouvindo as palavras ditas ao seu redor. Há uma espécie de cordão fluídico, uma ligação energética que ainda mantém o espírito próximo ao corpo físico por algum tempo. André Luiz explica que esse cordão vai se desfazendo gradualmente, e é durante esse processo que o espírito começa a tomar consciência de sua nova condição. Para aqueles que cultivaram durante a vida terrena uma compreensão espiritual, que buscaram o autoconhecimento, que praticaram a caridade e o amor ao próximo, esse momento de transição tende a ser mais suave e consciente. É como se a pessoa já estivesse preparada para essa mudança, já conhecesse o caminho, já soubesse que a vida não termina com a morte do corpo. Esses espíritos costumam ser acolhidos por familiares e amigos que já se encontram na espiritualidade, por mentores espirituais que os aguardam com amor e paciência para conduzi-los aos lugares de recuperação e aprendizado no mundo espiritual. Mas e aqueles que viveram apegados exclusivamente à matéria? Aqueles que negaram a existência do espírito, que acreditavam que tudo se resumia ao corpo físico?
Para esses, o despertar pode ser mais traumático. Imagine acordar em um lugar que você não reconhece, em uma condição que você acreditava ser impossível. A confusão mental pode ser intensa. Alguns permanecem tentando se comunicar com os encarnados, sem compreender por que não são mais ouvidos ou vistos. Outros mergulham em um estado de torpor, uma espécie de sono profundo, do qual só despertarão quando estiverem preparados para aceitar sua nova realidade. André Luiz nos conta que existe toda uma estrutura, toda uma organização no plano espiritual para acolher aqueles que desencarnam. Há postos de socorro espiritual, verdadeiros hospitais, onde espíritos trabalhadores dedicados prestam assistência aos recém-chegados. Esses socorristas espirituais muitas vezes já estão presentes no momento do desencarne, trabalhando para facilitar a transição, para acalmar o espírito que está deixando o corpo, para protegê-lo de influências negativas que porventura queiram se aproveitar daquele momento de vulnerabilidade. E antes de continuarmos com essa revelação tão importante, eu preciso te fazer um pedido do fundo do meu coração. Se esta mensagem está tocando sua alma, se estas palavras estão trazendo luz para suas reflexões, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você garante que mais conteúdos como este cheguem até você. E também ajuda este humilde trabalho a alcançar mais corações sedentos de conhecimento espiritual. Sua participação é essencial para que possamos continuar esta missão de levar consolação e esclarecimento. Agora, vamos prosseguir com nossa jornada de compreensão. Nos minutos que se seguem ao desencarne, o espírito começa a perceber que seus sentidos estão diferentes. A visão se expande, permitindo enxergar coisas que antes eram invisíveis. A audição capta sons e vibrações que o ouvido físico não conseguia perceber. O pensamento se torna mais rápido, mais direto, quase instantâneo. E aqui reside um ponto fundamental que André Luiz tanto enfatizou. No mundo espiritual, somos exatamente aquilo que pensamos. Se nossos pensamentos são elevados, repletos de amor e boa vontade, nos sentimos leves e somos naturalmente atraídos para regiões espirituais de luz e harmonia. Mas se carregamos pensamentos de ódio, vingança, apego doentio aos bens materiais ou vícios, nos tornamos pesados e gravitamos para regiões inferiores, onde encontraremos outros espíritos em situação semelhante. É nesse momento que compreendemos a importância suprema da reforma íntima, do trabalho de autoconhecimento e transformação moral que devemos empreender enquanto ainda estamos encarnados. Cada pensamento que alimentamos, cada sentimento que nutrimos, cada ação que praticamos está moldando o nosso corpo espiritual, o perispírito, que é o envoltório sutil da nossa alma. E é com esse corpo espiritual, com essa configuração energética que construímos ao longo da vida, que vamos despertar após o desencarne. André Luiz relata que nos primeiros minutos, muitos espíritos experimentam uma espécie de revisão panorâmica da vida que acabaram de deixar. É como se cenas importantes, momentos decisivos, escolhas fundamentais passassem rapidamente diante da consciência. Não é um julgamento imposto por uma entidade externa, mas sim um processo natural de autoavaliação, onde o próprio espírito, liberto das ilusões da matéria e das justificativas do ego, enxerga com clareza suas atitudes, suas omissões, seus acertos e seus erros. Esse momento pode ser de profunda paz para aqueles que buscaram viver de acordo com os princípios do amor e da caridade. Ou pode ser de intenso sofrimento moral para aqueles que prejudicaram conscientemente seus semelhantes. A consciência, meu irmão, minha irmã, é implacável. Não podemos enganá-la, não podemos iludi-la.
e na espiritualidade, onde os pensamentos são transparentes e as máscaras sociais não funcionam mais, ficamos face a face com a verdade sobre nós mesmos. André Luiz também nos esclarece que o estado mental, no momento do desencarne, influencia profundamente a experiência inicial no mundo espiritual. Aqueles que partem em paz, cercados pelo amor dos familiares, em um processo natural de envelhecimento, tendem a ter uma transição mais tranquila. Mas aqueles que desencarnam de forma súbita, violenta, em acidentes ou tragédias, podem permanecer por algum tempo em estado de choque, sem compreender plenamente o que aconteceu. Para esses espíritos, o trabalho dos socorristas espirituais é ainda mais intenso e amoroso, buscando aos poucos despertar a consciência para a nova realidade. Um aspecto profundamente consolador que André Luiz nos traz é que ninguém está abandonado nesse momento. Mesmo os espíritos que viveram de forma equivocada, que cometeram graves erros, são acolhidos com misericórdia e recebem oportunidades de recuperação. O amor divino não abandona nenhum de seus filhos. Há sempre uma mão estendida, sempre uma palavra de encorajamento, sempre um caminho de redenção disponível. Mas é claro que cada um colherá aquilo que plantou. E o processo de recuperação será proporcional às escolhas que fizemos durante a existência terrena. Os minutos iniciais após a morte também são marcados por uma mudança na percepção do tempo. André Luiz explica que o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo cronológico que conhecemos na Terra. Minutos podem parecer horas, ou horas podem parecer minutos, dependendo do estado de consciência do espírito. Essa alteração na percepção temporal está relacionada ao fato de que, sem o corpo físico e seus ritmos biológicos, a consciência espiritual funciona de maneira diferente. Outro ponto que merece nossa atenção é o poder das preces e das vibrações amorosas enviadas pelos encarnados. Nos momentos que se seguem ao desencarne, o espírito ainda está muito próximo dos entes queridos que ficaram na Terra. As orações sinceras, os pensamentos de paz e amor direcionados ao recém-desencarnado funcionam como verdadeiros feixes de luz que iluminam o caminho do espírito, que o fortalecem, que o consolam. Por isso é tão importante mantermos pensamentos elevados junto aos nossos entes queridos que partem, evitando o desespero excessivo que pode perturbar o espírito em transição. André Luiz nos ensina ainda que aquilo que vivenciamos nos primeiros minutos após a morte é apenas o começo de uma jornada muito mais ampla no mundo espiritual. Após essa fase inicial de adaptação, o espírito será conduzido para as regiões que correspondem ao seu estado evolutivo. Alguns irão para colônias espirituais de grande beleza e harmonia, verdadeiras cidades de luz, onde o trabalho, o estudo e o aperfeiçoamento continuam. Outros precisarão passar por processos de recuperação em hospitais espirituais, onde receberão tratamento para os desequilíbrios energéticos acumulados durante a vida terrena. E há ainda aqueles que, pelas escolhas que fizeram, gravitarão para regiões umbralinas, onde enfrentarão as consequências de seus atos até que estejam prontos para iniciar sua recuperação. Mas independentemente do destino imediato, uma verdade permanece. A vida continua. A consciência não se extingue. O espírito imortal prossegue sua jornada evolutiva. E tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que amamos, tudo aquilo que construímos de verdadeiramente valioso permanece conosco, porque pertence à essência imortal do nosso ser. Então, meu irmão, minha irmã, ao compreendermos através do relato de André Luiz o que acontece minutos após a morte, somos convidados a uma profunda reflexão sobre como estamos vivendo hoje. Se a morte é apenas uma porta de passagem, se vamos despertar na espiritualidade com a consciência que cultivamos aqui, se vamos colher aquilo que plantamos,
Não seria sábio aproveitarmos cada dia para semear o bem, para perdoar, para amar, para servir, para nos tornarmos pessoas melhores? A mensagem de André Luiz não é para nos assustar, mas para nos libertar do medo da morte e nos responsabilizar pela vida. Cada minuto que temos na Terra é uma oportunidade preciosa de crescimento, de aprendizado, de evolução. Não desperdicemos esse tempo com rancores, com apegos mesquinhos, com vaidades vazias. Cultivemos o amor, a compaixão, a bondade, o perdão. Busquemos o autoconhecimento, a reforma íntima, a conexão com nossa essência espiritual. E quando chegar o nosso momento de atravessar essa porta que chamamos morte, que possamos fazê-lo em paz, conscientes de que demos o melhor de nós, de que amamos enquanto pudemos, de que fomos instrumentos de luz e não de trevas, que possamos ser acolhidos pelos braços amorosos daqueles que nos precederam e que possamos despertar na espiritualidade com a serenidade de quem cumpriu sua tarefa com dignidade. Que esta mensagem trazida por André Luiz, através de Chico Xavier, ilumine nossos corações e transforme nossa compreensão sobre a vida e a morte. Que possamos viver cada dia como se fosse uma preparação para a eternidade, porque, na verdade, é exatamente isso que é. A vida terrena é a escola onde aprendemos as lições que nos preparam para a vida maior, a vida verdadeira, a vida plena no mundo espiritual. Que o Cristo, nosso mestre e modelo, ilumine nossos passos nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Que possamos ser cada dia melhores do que fomos ontem, mais amorosos, mais compreensivos, mais fraternos, e que quando nos encontrarmos novamente na espiritualidade, possamos nos reconhecer como irmãos eternos, caminhando juntos rumo à perfeição. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.